é entender de que forma funciona a lógica da cooperação entre as organizações. Afinal, se as organizações visam o lucro, por que elas vão, né, a trabalhar em equipe, trabalhar de maneira cooperativa, de estabelecer uma aliança? Porque isso é, de fato, vantajoso em determinado ponto para essa empresa. No momento em que elas vão desenvolver uma tecnologia juntas, elas vão economizar, elas vão reduzir custos, que esse é realmente o grande objetivo das organizações, reduzir custos e obter lucros com seus produtos ou serviços. E isso não é algo que é uma questão, eu sempre falo, né? Não é uma questão pejorativa, né? Muitas pessoas acham que, às vezes, falar em lucro é algo que remete à ambição, remete a algo negativo, mas não é nada disso. É o objetivo das empresas, né? Das organizações com fins lucrativos, das empresas privadas. Então, a gente tem essa noção, e para isso as empresas, elas acabam fazendo essas uniões, que podem ser a longo prazo, que podem ser por tempo determinado, isso vai depender do tipo de contrato estabelecido, se é que vai haver um contrato, porque também existem parcerias de cooperação que elas são de boca a boca, na relação de confiança, e elas não são estabelecidas por meio de contrato. Isso pode acontecer, não em grandes empresas, não é o que acontece em grandes empresas, normalmente isso vai ser contratualizado, né? Vai ser estabelecido um contrato, onde vai estar escrito todas as atividades que competem a cada uma das partes. Então, essa é uma forma de associação ou cooperação formal. Mas existem as informais também. E elas estão aí entre as empresas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar ali sabe a loja aquela Maria Vaidosa? É um exemplo bem real da nossa cidade. Se vocês quiserem falar, pessoal, eu não estou enxergando vocês, então vocês abram o microfone e falem, tá? Não tem problema nenhum. Ali a Maria Vaidosa, ela normalmente ela faz um evento no fim de ano, que é o Natal Manduca Night, que é como se fosse aquele evento que tem em Rivera, que me esqueci o nome agora. É Rivera, Noite Mágica, de Rivera. Então, ela teve a ideia, a Andressa, né, que é a proprietária ali da loja, ela teve a ideia de fazer essa mesma manduca, essa mesma Noite Mágica na Manduca, entre as empresas dali. Isso é uma forma de cooperação entre as empresas, quando elas se unem para um objetivo em comum, que no caso ali é se promover, promover as suas empresas, os seus produtos, participar de uma feira, que vai propiciar vendas a todos os que estão ali, que são na rua, né, num trecho entre da Manduca, entre a Rivadavia e a Andradas, e cada vez mais tem mais gente, e não é só isso, a gente tem, por exemplo, a Associação Comercial, a CIL, ela faz feiras também, todo final de ano eles fazem feiras, esqueci o nome da feira agora, mas são parcerias entre empresas, claro que aí é uma associação que representa o comércio de Santana do Livramento elaborando uma feira, mas as empresas participam, as empresas pagam, compram, né, espaços dentro da feira para se promover, para trabalhar de maneira cooperativa também. Claro que isso eu estou dando exemplos de contextos aqui na nossa cidade, mas se a gente for dar contextos da indústria, por exemplo, posso citar aqui a parceria da Sony com a Samsung, que se uniram em parceria, né, de cooperação, para desenvolver uma tecnologia que superasse as televisões LCD da LG, que até então eram muito mais avançada. Então, precisou duas empresas do porte da Sony e da Samsung para desenvolver uma tecnologia desse porte. Então, para poder competir com uma outra empresa, vejam a que passos largos nós estamos, né? As empresas, elas andam a fim de se superar no mercado e conquistar mais clientes. Bom, dentro desse contexto, que a gente já conversou, né, sobre a cooperação entre as organizações, eu deixei uma aula aqui foi a Síncrona, que falou sobre estratégias coletivas, só vou entrar um pouquinho para a gente ver, né, onde a gente estabeleceu nessa aula aqui uma diferença entre o que é competição e o que é cooperação. Já está lá o vídeo para vocês, tá? Vocês podem assistir, só estou dando uma revisada, tá? Depois aqui ela fala também sobre a questão, né, das perspectivas aqui. O que é isso aqui? Vamos ver? Na escutação de proporcionar uma melhor compreensão do surgimento da aplicação de estratégias coletivas frente a outras perspectivas dominantes que existem no mercado, né? Que é a perspectiva da estrutura da indústria, a visão baseada em recursos e a perspectiva dos custos de transação.
Então, aqui eu falei sobre um pouquinho sobre cada uma delas, como as empresas podem reverter nessa situação a seu favor, porque muitas vezes elas vão encontrar situações que ela não tem entrada, de uma entrada para possíveis parcerias ou cooperação. Certo, pessoal? É só para me dar uma revisada aqui do que a gente viu nessas últimas aulas. E aí vai para as estratégias coletivas, né? Como as empresas elas podem fazer para estabelecer umas relações de coletividade e entender essa relação de necessidade que existe hoje em dia. Ah, essa matriz aqui, é verdade, matriz CPC, comprar, produzir ou cooperar. Que é, aqui funciona o seguinte, já expliquei lá na aula, né, mas aqui é a competência da empresa, a importância estratégica da atividade, quanto maior a competência da empresa, e aí aqui quanto maior a importância e estratégia da atividade, ou se ela for baixa, vai ser numa situação de compra. Se ela for alta e alta, ela vai estar numa situação de produção, de dominância, né, das tecnologias. Certo, pessoal? Essa aqui era só para a gente revisar mesmo, tá? Para ver a que passos estamos nessa nossa disciplina. Depois aqui na aula 9 e 10, que é na aula 9, né, que é de hoje, nós vamos falar sobre análise de redes sociais em contextos organizacionais. Não tivemos muitas aulas, na verdade, tivemos poucas aulas, até o momento. Então, pessoal, a ideia de trabalhar de forma cooperativa, ela tem muitas nuances. Ela tem a questão das estratégias coletivas que as empresas podem adotar. Ela tem, por exemplo, os trabalhos de empresa em rede. Quando é uma rede, por exemplo, de empresas, ela não quer dizer que ela não está trabalhando de maneira cooperativa. Muitas empresas elas vão aderir a determinadas redes, redes que potencializam o poder de barganha ou de negociação desta única empresa junto aos demais fornecedores, aos clientes, inclusive, porque se eu tenho poder de barganha em relação aos meus fornecedores, eu consigo diminuir o preço de compra. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. A gente vai falando rápido demais, vocês me avisem, tá? Um exemplo bem prático é o Rig e o Peruso, tá? O supermercado Rig e o supermercado Peruso de Bagé, não sei se vocês conhecem, esses supermercados, eles participam da mesma rede, é uma rede de supermercados do Rio Grande do Sul, mas eles são credenciados nessa rede. Isso facilita muito com que eles comprem produtos com os fornecedores a um preço baixo. Por quê? Porque ao invés de somente o supermercado Rig fazer a compra para os seus 7 supermercados, não sei quantos supermercados tem, eu acho que deve ter uns 9, porque contando de Rosário e Quaraí, que eles têm lojas também, comprando o Rig, comprando sozinho, para as 9 lojas. Mas aí a rede vai ter 150 lojas, 1.000 lojas pertencentes à rede que vão estar comprando esses fornecedores. Então, esse poder de barganha, ele é potencializado por essa força, né, de união, de cooperação entre essas empresas. Isso não faz com que elas percam a sua característica individual, a sua individualidade, a sua marca, não. Mas elas, por detrás, né, por esse aspecto de pertencer a uma rede maior, faz com que elas tenham benefícios que sozinhas elas não teriam. Certo, pessoal? Alguém tem alguma coisa a falar em relação a isso? Que gostaria de ressaltar alguma coisa? Então, nós já vamos para a aula de hoje. Que não é essa aqui, tá? Essa é a gestão de processo. Já vou abrir a aula de vocês. Aqui está. Vocês estão enxergando os slides, pessoal? Estão enxergando os slides? Sim, professor, estou. Dentro desse contexto da rede, da análise da cooperação, que é o que nós estamos trabalhando na nossa disciplina, nós temos a análise de redes sociais em contextos organizacionais. O que é a análise de redes sociais? Alguém já ouviu falar em análise de redes sociais? Alguém já ouviu falar, pessoal? Alguém arrisca dizer análise de redes sociais? Enquanto eu tomo minha vitamina? Bom, em artigos científicos eu já vi relacionado. Pessoal, a análise de redes sociais é uma metodologia,
tá? Baseado em duas teorias principais, que é a teoria dos grafos, que são esses desenhos que eu coloquei para vocês aqui. Isso se chama um grafo. É um desenho que demonstra a existência de nós, ou seja, de atores de uma rede de pessoas. Os atores, eles podem ser pessoas, eles podem ser empresas, eles podem ser palavras, eles podem ser organizações, eles podem ser países, uma infinidade de coisas. Atores, por isso a gente chama de atores, ou nós, tá? Porque eles podem ser uma infinidade de coisas, daquilo que a gente está estudando. E também ele é baseado na teoria dos grafos, na sociometria, que é a teoria dos grafos, que é de Euler, tá? É um matemático, físico matemático. Ele conseguiu chegar a essa conclusão, né, dos grafos a partir de estudos. Na verdade, ele estudou assim, ó, de maneira geral, né? Ele estudou uma ponte que tinha na França, e essa ponte ele queria entender de que forma ele conseguiria, com um veículo, percorrer fazer todo o trajeto da ponte sem ter que fazer novamente esse trajeto, por uma via só, sem repetir trajetos, ou sem fazer a volta, enfim, de uma única maneira. Então, a partir disso, ele conseguiu desenvolver, né, cálculos matemáticos, claro, ele conseguiu desenvolver a teoria dos grafos, que é hoje a base da análise de redes sociais, e a sociometria, que é a teoria que foi criada por Jacob Moreno, que entende as relações. Sociometria, por quê? Porque é a forma de nós medirmos o social, medirmos as relações sociais que existem entre os sujeitos. Então, baseado nisso, a teoria de Euler com a teoria dos grafos, né, que é o desenho, mais a sociometria, que é medir as relações sociais. Mas como assim medir as relações sociais? É possível? É possível. E isso, dentro da nossa ideia de estratégias de cooperação, é extremamente importante nós entendermos as relações que se dão dentro das empresas ou entre empresas, tá? Isso é muito importante porque nos ajuda até mesmo a identificar lideranças que podem não estar ligadas a uma hierarquia existente, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Senão eu fico falando. Lembrem disso, sempre vai ser a nossa base, tá? A análise de redes sociais, ela tem se difundido de forma muito rápida. Na verdade, ela é uma teoria que vem de 1970. Tá? A análise de redes sociais, claro que a sociometria e a teoria dos grafos é muito mais antiga, né? Mas ela, unidas para formar a análise de redes sociais, ela começou a ter os seus artigos publicados em 1970. E a partir de 2010, só que aí depois não foi muito relevante. Tiveram alguns livros, eu até tenho um livro, vou mostrar para vocês esse livro aqui. Vou pegar aqui. Porque é o meu tema de estudo, tá? Esse livro aqui que é muito interessante, que é 6 graus de separação, tá? Esse livro aqui, 6 graus de separação. Esse livro aqui é muito interessante porque ele é um dos primeiros, assim, livros que ele traz um apanhado de todos os estudos que já foram feitos sobre análise de redes sociais desde os primórdios. Tá? E ele não foi muito popular porque, por exemplo, fizeram um estudo sobre o vírus da AIDS, tá? Sobre a propagação do vírus da AIDS, lá na década de 80. E eles, por meio da análise de redes sociais, então eles tentaram identificar o paciente zero da AIDS, por meio da análise de redes sociais. Só que isso, claro, é um tema muito polêmico, né? Então, acabou que eles contam a história nesse livro aqui, no 6 graus de separação. E isso acabou gerando um certo desconforto, porque era algo que não era... era muito difícil comprovar que, de fato, inclusive isso é um livro, né? Tem até um livro sobre isso, eu quero comprar o livro para mim ler depois, para eu entender bem como é que foi feito o estudo, né? Como é que eles chegaram num paciente zero, que era uma pessoa X lá. Se vocês procurarem na internet, tem o nome da pessoa, a foto da pessoa. E depois se comprovou, se refutou esse estudo, na verdade, né? Por uma série de questões, até mesmo éticas. Então, mas esse livro é bem interessante porque ele conta isso, né? Como é que a gente consegue entender essas relações entre as pessoas? E ele traz também uma proposta, por que o nome é 6 graus de separação? Porque ele conta a história de uma pesquisa que foi feita, enviando cartas para as pessoas de todo mundo, e aí essas pessoas deveriam identificar pelo menos uma pessoa em comum, com características e o nome dessa pessoa, e devolver essas cartas no correio, para que então voltasse para o pesquisador. Esse pesquisador, por surpresa dele, ele recebeu uma imensidão de cartas de volta e começou a fazer o registro e fazer essas ligações entre essas pessoas. E ele concluiu que existe uma diferença de 6 pessoas
Ou seja, um núcleo de 6 pessoas, de 6 em 6, né, no mundo, são interconectadas. Porque no meu núcleo de 6 pessoas, vai ter um sujeito que conhece uma outra pessoa de um outro grupo de 6 pessoas. E assim, o mundo inteiro está conectado, de 6 em 6 pessoas. Então, é um tema bem interessante, assim, para entender, né, como é que se dá as relações no mundo, tanto em universos, assim, maiores, mas em universos menores também, tá? Então, tem esses estudos, né, e a partir de 2010, ele começou a voltar com força total, assim, eu por exemplo, aprendi análise de redes sociais com o professor Paulo, aqui da Unipampa, e a minha linha de pesquisa toda hoje é baseada em análise de redes sociais, tá? Tanto do mestrado, com o tema da minha dissertação, quanto na tese agora também. Eu trouxe algumas figuras aqui dos estudos que eu já fiz para mostrar para vocês. De exemplo, né? Então, que utilizam essa abordagem, né, e que tornam redes especiais como objeto de investigação. A pesquisa em gestão, né, então, da análise de redes sociais utilizada para a gestão de empresas, ela tem utilizado a análise de redes sociais para estudar o desempenho no trabalho, turnover, inovação, criatividade e comportamento ético, dentre as principais temáticas, porque depois vocês vão ver que a gente consegue enxergar muito além daquilo que está visível aos olhos das relações, tá? Sei que são alguns exemplos apenas. Então, pessoal, basicamente uma rede, um grafo, ele é composto por uma unidade coletiva, né, que é a rede, que é um conjunto de atores ou nós, tá? Que são as pessoas ou as empresas, aí vai depender, vai ser o fenômeno que vocês estão estudando, tá? A unidade coletiva da rede, que vai ter arestas ou laços, e os nós e os atores, né, que são as bolinhas, são os nós e os atores. E as arestas ou laços. Por que tem 2 nomes? Porque, dependendo da teoria do livro, dependendo do autor que vocês encontrarem, ele vai trazer diferentes perspectivas, diferentes nomes. Ou nós, vai tratar somente como nós, ou nodos, ou atores. E aqui outros vão falar somente arestas ou laços, mas digamos, entendemos como sinônimos, tá? E é composto disso. Então, os atores são as bolinhas, e essas linhas são as ligações, elas representam as ligações que existem entre cada um desses nós. Vocês, por exemplo, vocês são uma turma, né, de estratégia de cooperação. Então, cada um de vocês é uma bolinha dessas aqui, é um nó ou um ator da rede. E essa ligação, esse fiozinho, que é a aresta ou laço, é a ligação que vocês têm. Muitos de vocês vão ter ligações fortes, porque tem uma amizade recíproca, porque fazem trabalhos juntos, porque cada interação... Deixa eu só ver aqui, pessoal. Deixa eu autorizar aqui, que eu tenho que autorizar. Cada interação que vocês têm, cada interação ou cada trabalho que vocês fazem junto, cada conversa, cada trabalho em grupo que vocês fazem, aumenta, potencializa a relação existente, ou seja, essa ligação que existe entre vocês. Então, por isso, muitas vezes, nós vamos ter laços que são fortes entre as pessoas, porque eles são consolidados, porque essas relações, elas se dão mais de uma vez, elas são repetitivas, porque são relações de amizade, relações parentais, né, familiares, por exemplo, de pai e mãe, de filho com pai, filho com mãe, de primos, de irmãos, ou elas vão se dar ou elas vão ser fracas, porque elas se deram ocasionalmente, porque ocasionalmente vocês conversam com algum colega de vocês, tem colegas que vocês nem conhecem, mas vocês fazem parte da mesma rede, vocês não conversam, mas vocês fazem parte da mesma rede, porque todos fazem parte da turma de estratégias de cooperação, então todos vão estar aqui. Talvez não haja ligação com a pessoa que vocês não falam, não existe ligação, então não existe uma aresta, mas essa pessoa vai estar na rede, ela vai ter ligação com outras pessoas, tá? Essa é a lógica da análise de redes sociais, de um grafo, tá? Do funcionamento. Então, toda rede, ela é caracterizada por 3 elementos distintos, né? Os nós, ou os atores individuais, as interconexões, arestas ou laços entre esses nós, que fazem a ligação entre esses nós, e a unidade que se forma a partir disso, né? Que é a própria rede, tá bom? Se tiverem dúvida, me fale.
Aqui eu trago alguns conceitos, então. Nós e arestas, tá? É um ator. Em análise de redes sociais, refere-se ao indivíduo ou coletivo de indivíduos considerados como um nó da rede. Por que coletivo de indivíduos? Lembram lá que eu falei para vocês? Que um ator, ou um nó, ele pode ser um ator ou nó, ele pode ser uma pessoa, ou ele pode ser uma empresa. E aí vai ser um grupo, né? Vai ser um coletivo de atores. E também a questão das arestas, que são as ligações entre eles. O grupo, tá? Que é um grupo é a coleção de todos os atores nos quais os laços serão medidos, ou seja, a própria rede. E o capital social. O que é o capital social? É o tipo de valor que é construído por esses atores durante as interações. Lembra que eu comentei com vocês, acabei de comentar, que quanto mais interações eu tiver com o meu colega, mais forte será esse laço? E quanto menos interações eu tiver, mais fraco será, ou talvez nem vai haver um laço, nem vai haver aqui um fiozinho interconectando um nó ao outro. Por quê? Porque não existe valor nessa relação. Ou existe muito valor, quando a relação é recíproca. Ela pode não existir nenhum valor, se não houver relação, e pode existir muito valor. E é esse valor que a gente chama de capital social. É o produto que é gerado a partir dessas relações. E aí é do grupo, né? Não é de uma relação de uma pessoa com outra, mas é do grupo como um todo. Que valor vocês agregam? Que valor vocês geram a partir do grupo? E aí a gente tenta levar sempre para o contexto da organização, da empresa, né? Então, que valor que esse grupo de pessoas, de colaboradores, de trabalhadores agrega, ele cria para a empresa? Esse capital social, ele é rico ou ele é pobre? A capital social é uma teoria de Bourdieu, tá? De 1980. E depois ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos. Depois Kuhlman também fez uma contribuição muito importante. Não é 1980, se não me engano, não lembro. É 1930, desculpa. E em 1980 foi que Kuhlman deu criou, ele desenhou mais, ele trabalhou mais na teoria, criando conceitos, criando mais aspectos que podem ser observados dentro do capital social. E é isso que a gente investiga a partir da análise de redes sociais. Qual é o valor que essa rede ela gera para a empresa? Tá bom? Então, trata-se de um conceito metafórico, né? Porque ele não é físico, ele é muito abstrato, o capital social, tá? Ele é algo que a gente precisa muito mais na questão de percepção do que está sendo desenvolvido, do produto que está sendo desenvolvido, do serviço que está sendo prestado, o que a empresa pretende, ou das inovações ou tecnologias que a empresa pretende criar. Tudo isso a gente considera a partir do capital social, que são essas relações. No momento em que eu tenho relações conflituosas, meu capital social cai lá embaixo. E o rendimento da empresa, acontece o quê? Cai também. Então, é necessário observar isso, essas relações sociais. Tudo parte das relações sociais entre os colaboradores. Então, eu trouxe aqui o que é uma rede, né? Uma rede, ela se constitui por um conjunto de relações entre de nós e arestas, como eu já comentei com vocês, aqui já tá os nós, e as arestas ou laços, né, que são as ligações entre esses nós. As figuras, elas podem ser um pouco repetitivas, tá? Mas é mais pra gente ir gravando, tá bom, pessoal? E reconhecendo o que é um grafo, o que é um nó, o que é uma aresta. A rede mais simples, ela forma-se com dois nós, que é uma ligação entre dois nós e uma ligação entre eles, tá? Representa um conjunto de atores ou nós ligados por laços específicos, que podem ser parentesco, amizade, relação profissional. Eu acho útil a análise de redes sociais, porque vocês podem utilizar em qualquer perspectiva, para analisar qualquer coisa. Tendo pessoas, instituições envolvidas, pessoas, vocês conseguem analisar por meio da análise de redes sociais, tá? Inclusive fazer, por exemplo, deixa eu falar depois, ali tem uns exemplos aí, tá? Então, aí uma coisa interessante, né? Que essas relações, elas podem ser estáveis ou não estáveis. Porque ela pode ser, né, contínua ou ela pode ter acontecido uma vez na vida e depois nunca mais acontecer. Mas houve aquela relação entre aquelas pessoas ali. Aquela troca pode ser uma troca de informação no trabalho, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de confiança, pode ser uma relação, e aqui tem uns exemplos, né, relações profissionais, a relação profissional, que
que são as relações formais, elas podem ter um desdobramento muito grande. Porque eu posso observar as relações de trabalho por diferentes perspectivas. Por essas perspectivas que eu acabei de falar para vocês, mas, por exemplo, pela relação hierárquica, por exemplo, que se estabelece. Será que, obrigatoriamente, por existir uma relação hierárquica com alguém, entre pessoas, aquela pessoa ela é respeitada como líder? Ela é reconhecida como autoridade? Aquela que tem um cargo superior, um cargo de chefia? E isso a gente consegue perceber através da análise de redes sociais. Ou, por exemplo, eu quero identificar alguém que tenha liderança dentro da minha organização. Mas não necessariamente vai ser um chefe, pode ser alguém que já está trabalhando no chão de fábrica, um operário. Eu faço análise de redes sociais e consigo identificar essa pessoa, que é a referência para o grupo, tá? Então, ela pode ser, normalmente, não hierárquica, mas ela pode ser hierárquica também, tá? Porque ela vai, a análise de redes sociais, ela considera muito as relações formais e relações informais, e em quais contextos elas se dão. Os laços, né, eles traçam caminhos que são direta ou indiretamente, ligam os atores sociais, porque a gente vai ver depois que a gente tem aqui atores, ou nós, né, que podem tem um alto grau de intermediação, então não necessariamente para eu ter a informação dentro da rede, eu preciso estar ligada a esse nó, eu posso ter a informação por meio de outra pessoa que tenha uma ligação direta com esse nó, tá? O fluxo de informação também é bastante trabalhado dentro da análise de redes. Em contraste com os grupos, as redes não possuem limites naturais, não precisam estar conectadas, tá? Então, eu posso ter uma rede que tem diferentes grupos de pessoas e esses grupos não estão conectados, que é o que a gente chama do fenômeno do buraco estrutural, tá? A gente vai ver um exemplo mais para adiante, eu vou mostrar para vocês. Então, redes desconectadas são aquelas nas quais os nós não podem atingir outros nós seguindo um caminho. Aí a gente tem o que é relação, né? O que é essa relação, que eu tanto falo, relação entre os nós? Essa relação, ela é considerada a unidade básica de análise em uma rede social. Ela sempre envolve a quantidade grande de interações, que é o conteúdo, né, de uma ou de várias interações e auxilia a definir o tipo de relação social que existe entre dois interagentes, entre dois atores da rede, nós ou atores sociais. As relações, elas variam em termos de direção, conteúdo e força. Já falei para vocês, né? Ela pode ser fraca, ela pode ser forte. O conteúdo delas pode ser diferente, ele pode ser uma troca de informação, pode ser uma amizade, pode ser uma relação de cooperação, pode ser uma relação de oportunismo, podem ser relações negativas também. Pode ser uma relação de governança, uma relação de liderança. Isso vai depender do que vocês querem analisar dentro dessa rede, tá bom? E a direção também, porque ela pode ser unilateral ou bilateral. Ou seja, pegar o exemplo do Alex, tá? Que o Alex é o aluno nota 10. O Alex, eu fui colega do Alex uma vez. O Alex e eu fomos colegas. Somos colegas. Só que eu considero o Alex um amigo. Mas o Alex não me considera amigo. Então, essa relação é só de mim para ele. Não é dele para mim. Então, essa relação é unilateral, porque é só de um lado. Agora, eu e o Alex, nós somos amigos, nós fazemos trabalho juntos, nós estudamos para a prova, fazemos trabalho em grupo. Essa relação ela é recíproca, então ela é bilateral. Então, vejam que as relações, elas podem ter direção nesse sentido, tá? Ficou claro, pessoal? Estou me fazendo entender? O seu conteúdo, ele expressa o que está sendo transacionado. O que está sendo transacionado ali? Qual é o valor daquela relação? Tá? Como informações administrativas, sociais e técnicas que as pessoas trocam em certo local de trabalho. Então, o laço, né, que é a aresta ali, que é aquela ligaçãozinha. A relação é essa mesma aresta, tá, pessoal? Que analisa essa perspectiva. E nós temos o laço também, que vai analisar agora, a gente vai ver. Ele é basicamente a mesma coisa, são sinônimos, mas como o autor trouxe ali, qual é o nome do autor? Já vejo para vocês o livro. Aqui. Eu tenho só um xerox do livro, na verdade. Que é...
Handbook, é um handbook, análise de redes sociais em contextos organizacionais. É o nome da nossa aula de hoje. É o nome do livro, da capa verde, assim, um livro bem grossão. Então, pessoal, o autor traz são 3 autores, tá? Que é o Hughes, tem um nome que não está bem claro, como é o Xerox, não está claro o nome. Mas eu pesquiso depois e coloco para você lá no Moodle, tá? Esse laço, ele é uma conexão entre esses nós, tá? E ele resulta da sedimentação no tempo das relações estabelecidas entre os nós. Desculpa. Os laços, eles são formas mais institucionalizadas de conexão entre os pares de atores, constituídos no tempo. Então, esses laços, vocês veem que eles são mais profundos, que a gente vai analisar, né? São caminhos por onde fluem os conteúdos transacionados pelos atores, que podem ser informações, crenças, recursos financeiros, bens, serviços afetivos, não, serviços, afetos das redes sociais. Há vários tipos de laços. Há alguns tipos registrados e definidos na tabela a seguir. Vamos ver quais são os tipos de laço que a teoria nos traz. Pode ser estado, tá? Que é um laço medido em termos de força, intensidade e duração. Eles são contínuos ao longo do tempo, né? É uma relação que é longa, de longo prazo, por um longo tempo. São contínuos ao longo do tempo, o que significa dizer que são permanentes, mas apenas que se projetam no tempo. Então, por exemplo, quem conhece quem, chefe subordinado, quem gosta ou quem não gosta de determinada coisa que eu estou investigando, tá? É o estado. Depois o evento. São laços de natureza discreta e transitória que podem ser contados ao longo do tempo em termos de frequência, ou seja, quantas vezes estabeleceram relação aqueles nós. E isso pode ser, por exemplo, mandar um e-mail, estabelecer transações, assinar um contrato, vender algo, tá? Esses são por eventos, são relações eventuais. Então, elas podem ser contadas, elas não são frequentes. O laço fraco ou forte, né, que eu já comentei com vocês, o fraco, ele é caracterizado por relações esparsas, que não se traduzem em proximidade ou intimidade entre esses atores. O forte, ele é caracterizado pela intimidade, pela proximidade, pela intencionalidade, né, em criar e manter uma conexão entre 2 pessoas. Vou dar um exemplo aqui, vocês, dentro da sala de aula. Com um grupo que vocês conhecem, que vocês criam, né, aquele grupinho, que vocês criam ao longo do tempo. Não sei se até chegou a dar tempo de criar, vocês criaram o grupo, né, em função da pandemia, mas tudo bem. Aquele grupo que a gente cria, assim, com os colegas, aquele grupo é forte, tá? É uma relação de laços fortes, porque vocês têm a intenção de se relacionar. Porque um gosta do outro, porque um quer o outro bem, porque vocês se ajudam, vocês têm resultado com essa relação que vocês acabam estabelecendo, porque acabam estudando, acabam passando nas provas, juntos vocês são mais fortes. Então, essa relação entre vocês é forte. Agora, com aquele colega que, por exemplo, sabe quando o professor ele sorteia o grupo, que ninguém gosta disso, né? É difícil alguém gostar. Pega uma pessoa lá do outro lado da sala de aula que eu nem conheço, nunca falei com a pessoa. E aí, eu tenho que fazer o grupo com a pessoa. Essa relação, ela não é de querer. Ela é uma relação um pouco forçada, eu sou obrigado. Ou, por exemplo, nas relações de trabalho, muitas vezes vocês têm que fazer trabalhos em conjunto, desempenhar atividades em grupo ou com outra pessoa. E isso, muitas vezes, como é esporádico, é esparso, vocês não têm intimidade com a pessoa, um relacionamento próximo, né? Isso acaba que é uma relação fraca. Existe, né, a interação, mas a relação é fraca. Ela pode ser simétrica ou não direcional, laços, né, com a mesma força nos 2 sentidos, que foi aquele exemplo que eu dei, né? De unilateral ou bilateral, ou esses laços eles podem ser assimétricos ainda, né? São laços que conectam 2 indivíduos, mas que possuem forças diferentes nos 2 sentidos, tá? Ou pode até não existir, somente de um. E também nós temos os laços multiplexos, que são os laços constituídos de diversos tipos de relações sociais. Por exemplo, A e B estão na mesma sala e são amigos. Vocês lá, né? O João e a Maria, supomos. Vocês são 2 colegas de vocês que estão na mesma sala. Eles pertencem à mesma sala, à mesma turma e são amigos. Então, essa relação é mais forte. Eles não são somente só colegas. Eles são colegas e amigos.
ou o chefe supervisor, e simultaneamente amigos, ou trabalhadores em uma equipe, que se associa a diferentes fluxos de par de pessoas, que pode envolver conselhos, amizade e trabalho em tarefas comuns, tá? E também nós temos o tipo de laço que é uma ponte, que é um laço que conecta atores de diferentes redes ou clusters, que a gente vai ver o que são clusters, são agrupamentos de atores dentro da rede. E aí, só que sempre vai ter um nó que vai conectar com outro grupo. Sempre vocês têm aquele amigo que ele frequenta diferentes grupos, é ou não é? Ou sempre tem alguém na sala de aula que está em todos os grupos, ele está com todo mundo. Ele está no grupo A, no grupo B, no grupo C, ele fala com todo mundo, ele trabalha com todo mundo, ele nem se importa. Sempre tem um colega assim, não tem? Eu tinha, o nome dele era Leonardo. Ele não estava nem ele se dava com todo mundo, fazia trabalho assim, ó. Com todos os grupos, não tinha problema nenhum. Então, pessoal, é isso. Essa pessoa é a ponte. Por que ela é a ponte? Essa relação, né, que é estabelecida entre esses atores é a ponte. Porque ele leva a informação a diferentes grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas são os clusters. A gente chama de clusters na análise de redes sociais. Tá? A gente vai ver uma figura agora que representa bem isso. Tipos de rede. Tá? As relações entre os diferentes atores de uma rede ou entre diferentes redes apresentam padrões específicos. Tais padrões, eles podem assumir diferentes tipos de redes de forma genérica, que é uma rede egocentrada. Então, aqui a gente viu os tipos de laços, né? Lembra quais são os laços, as arestas, que são os fiozinhos que ligam um nó ao outro? Aqui é o tipo de rede, é a rede inteira. É os nós e as arestas como um grupo, tá? E essa rede, então, ela pode ser egocentrada, ela pode ser sociocentrada ou sistema aberto. Então, a egocentrada, ela é formada por uma nuvem de nós e seus laços em torno de um dado nó. Ou seja, quando eu tenho um nó específico, eu vou investigar tal pessoa, eu vou investigar tal instituição. Então, toda a rede, ela gira em torno dessa pessoa, desse nó, ou dessa instituição, né? Desse nó específico. Vou dar um exemplo para vocês. Essa rede aqui, ó, foi de um artigo científico que eu fiz, chamado Redes Sociais das Eleições 2018, uma perspectiva a partir da análise de redes sociais dos candidatos da presidência segundo turno. Então, o que eu fiz? Fui na rede do Bolsonaro, no Facebook, baixei as redes de lá e processei durante todo o segundo turno, tá? Eu fiz 4 coletas, se eu não me engano, uma por semana. E depois acompanhava o número de seguidores, seguidores, né, no Facebook, número de seguidores da página dele. Fui lá no Haddad, fiz a mesma coisa. Coletei no mesmo dia, inclusive, que era para não ter, né, viés. Coletei as redes do Fernando Haddad, que foi candidato à presidência, né, no segundo turno com o Bolsonaro, e acompanhei o crescimento do número de seguidores dele ao longo do segundo turno. Realmente isso evoluiu, tá? Do primeiro dia, desde a eleição até o último dia da eleição do segundo turno, eles foram crescendo os dois. Essa rede aqui, pessoal, ela é uma rede egocentrada, porque é uma rede que ela é focada em uma pessoa, e eu quero entender a relação que se dá a partir dessa pessoa. Entenderam? Então, aqui eu tenho aqui, ó, vejam, claro, eu não me lembro qual foi o critério que eu estabeleci nesse grafo aqui, porque a gente estabelece critérios para aumentar aqui, ó, os títulos dos nós, que são os nomes, né, os rótulos. Então, aqui apareceu, tá aqui no meio, né, Jair Messias Bolsonaro, a página dele, e aí o nó que tem mais força na rede não é nem o próprio Jair Messias, na época, né, isso foi em 2018, era o filho dele, o Flávio Bolsonaro, e o Alexandre Borges, que era da página, eu não sei se é um jornal, que é o Antagonista, é uma coisa da internet, uma página, eu acho, um site, o Antagonista, são os dois principais atores dentro dessa rede, os que têm mais força. E aí, claro, depois eu vou medir a partir das métricas por que eles têm mais força. Tá? Aí depois tem outras páginas aqui, ó, jovens de direita conservadora, direta já, força patriótica, um monte de coisa. Um monte de outras páginas e pessoas que estavam aqui, compondo essa rede, tá? Só que a rede era muito maior, tá, pessoal? Como o Facebook ele não permite que a gente baixe redes de pessoas, aí as pessoas que seguiam ele não estão aqui. Então, aqui só estão as páginas que tinham associação com a página direta do Jair Messias Bolsonaro, tá?
Então, vejam, como é que eu consigo mapear, quando que eu ia saber que o Flávio Bolsonaro, que o Facebook do Flávio Bolsonaro era predominante na rede do pai dele, que é o Jair Messias Bolsonaro. Certo, pessoal? E outra, e o Alexandre Borges, que não tinha nada a ver com a situação, que até fez campanha contra, nem sei, a parte da política já eu vou deixar para vocês, porque eu não me lembro. Mas eu acho que ele era, assim, crítico, né? Ele era um crítico de todos os candidatos, não foi assim, vivia colocando coisa na internet. Então, é bem interessante a gente observar esse fenômeno aqui, pessoal, como é que se comportam as redes, tá? Eu não coloquei a do Haddad aqui, porque ele nem aparece na rede, porque ele era um laço tão... Ele tinha, assim, a rede dele era muito mais institucional, da época em que ele trabalhava na prefeitura de São Paulo. Então, aparece ali a prefeitura de São Paulo, aparece... Ih, nem me lembro. Mas eu posso até mostrar para vocês, tá? Porque também é um exemplo de rede egocentrada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aberto aqui. A rede do Haddad. Vamos ver. Esse é o artigo, tá? Que eu escrevi. Aqui, ó. Olhem só a rede do Haddad, pessoal. A rede do Haddad, ela é muito mais forte. É muito mais forte a prefeitura de São Paulo do que o próprio Haddad, porque ele, se não me engano, a rede dele é bem menos densa, vocês veem que tem bem menos nós, tá? Ela é bem menor mesmo, tem muito menos nós. Então a gente vê que ele não preparou a rede dele para a eleição nesse sentido, né? Não foi uma das conclusões do estudo, né? Ele não preparou a rede dele para as eleições. Tanto é que, se vocês forem olhar aqui, tem escola municipal, não sei o quê, biblioteca, não sei das quantas. Tem muitas instituições que pertencem à Prefeitura de São Paulo. Então, a rede dele estava muito voltada para ele enquanto prefeito de São Paulo. Então, ela não estava voltada à eleição como um todo, tá? Essa é uma das questões, inclusive, que a gente infere por ele ter perdido, né? Por não ter voltado a atenção dele para as redes sociais. Foi onde o Bolsonaro, não sei se em tese ganhou, mas ele teve muita força, tá? Teve mais força que o Haddad. E ali no artigo eu trago diversos aspectos, inclusive até a quantidade de dinheiro que foi investida por cada um deles. Isso não adiantou de nada, na verdade, né? Porque a diferença foi muito grande de dinheiro para o candidato que venceu e o que perdeu. Tá? Então, tem muitos aspectos ali naquele artigo, foi muito bom fazer esse artigo. Bom, esse aqui, então, pessoal, é uma rede sociocentrada. Vamos voltar ali, ó. Rede egocentrada, que é centrada em um único nó, como a que a gente acabou de ver, tá? E a rede sociocentrada, que é uma rede dentro de uma caixa. Como, por exemplo, as relações entre crianças de uma mesma turma, ou a relação entre vocês, né, alunos de uma mesma turma, entre executivos ou trabalhadores de uma mesma organização, constituem redes fechadas, as quais são muito estudadas, tá? E aí eu trouxe exemplo aqui dessa rede também que eu fiz, tá? Foi um estudo que eu desenvolvi na Câmara Municipal de Vereadores, aqui de Santana do Livramento. Então, nessa rede aí, vocês conseguem ver os funcionários da Câmara, fossem eles estagiários, efetivos, CCs, estagiários, efetivos, que são os concursados, né? Os CCs, tem um outro tipo que eu não lembro agora, funcionários efetivos, os CCs e os estagiários, eu acho. Acho que são só esses três, não lembro agora. Acho que são só esses três. Então, tem todos os colaboradores. Eu entrevistei 153 pessoas, tá? Porque eu demorei muito tempo para fazer a coleta, então, quando eu ia ver, uns já tinham sido demitidos, os que estavam na minha lista, uns já tinham sido demitidos, eu já tinha entrevistado eles, aí tinha que entrevistar os que tinham entrado no lugar deles. Então, foi assim, ó. No total, 153 pessoas aí nessa rede, tá? Ela é bem pouco densa, tá? Não existe muita relação entre todos os colaboradores. Vocês podem ver que ela é bem fraquinho aqui, essas relações estabelecidas. Isso foi um estudo de 2019, na verdade, 2018 e 2019, tá? Que eu fiz a coleta, de um artigo chamado Redes de Poder, uma análise das redes sociais informais da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento. Então, essas redes aqui, pessoal, vocês podem ver, essas pessoas são as que são mais importantes dentro da rede, a partir da perspectiva da troca de informação. Quem troca informação com quem? Quem é referência no momento da troca de informação? Aí a gente vê aqui, ó, que eram essas pessoas, no caso, o vereador Humberto Navarro,
o Roberto Carlos Torres de Lima e o Luiz Henrique Varela, que eram do mesmo gabinete, eram os que eram mais fortes. Eram os que eram mais fortes, tá? E aí depois a gente tinha aqui o Edson Elgarte, o Rodrigo Bic da Rosa, que são da assessoria de imprensa, tá? O Rodrigo ainda é, mas o Edson não, o Edson era CC, acho que saiu, tá? E aí a gente tem outras pessoas ali que tem um nome maior, né, que eram de outros gabinetes, o Fábio Augusto Souza, que é o diretor da Casa Legislativa, né, que é um cargo concursado, ele foi referência na rede de confiança, é uma pessoa que as pessoas reconhecem, tá, como autoridade dentro da Casa Legislativa. Então, embora ele não seja autoridade oficial, a autoridade oficial sempre vai ser o presidente da Câmara de Vereadores, que vai ser um dos vereadores, tá? Então, aqui a gente já começa a notar as nuances que a rede nos demonstra, tá bom? Embora ele seja o diretor da casa, uma questão, ele vai estar sempre abaixo do presidente, né? Numa questão hierárquica, falando. E aí a gente acaba estudando, né, entendendo essas relações, como elas se dão, em quem as pessoas confiam, quais são as pessoas que são referência dentro da rede, tá? Só um exemplo bem, assim, mais curto, assim, só para finalizar essa parte. Essa pessoa aqui, ó, o Rodrigo Carlos Torres de Lima, que é conhecido popularmente como Negro Lima, não sei se vocês conhecem. O Negro Lima, ele respondeu um questionário, assim, ele botou, se dava com todo mundo, que trocava informação com todo mundo. E aí a gente tinha estipulado já que todas as pessoas que respondessem isso, o questionário seria anulado, porque aí acaba enviesando a nossa pesquisa. Dito e feito, anulamos o questionário dele. Mas ele apareceu em todas as redes como pessoa de destaque. Então, não por ele, mas pelas outras pessoas terem indicado ele como uma pessoa que tu pode trocar informação, que pode ter amizade, e inclusive pode ter confiança, tá? Então, é um exemplo de como a rede, ela nos mostra mesmo o que está acontecendo, qual é a realidade, dependendo daquilo que a gente pergunta para as pessoas, tá? Que é aquilo que a gente quer saber. Também a gente tem as redes de sistema aberto. Vamos voltar ali no nosso quadro inicial para ver. São redes cujos limites, né, as fronteiras, elas não estão muito bem definidas ou claras. Há exemplo de conexões entre organizações ou cadeias de consequência de uma determinada decisão. Ou seja, aqui, pessoal, nas redes do sistema aberto, é quando eu tenho arestas, ou arestas não, quando eu tenho buracos estruturais, quando eu tenho clusters, tá? Isso aqui é uma análise de palavras-chave do autor, de um corpus textual que eu baixei, tá? Um conjunto de artigos que eu baixei, tá? Do periódico CAPES, sobre Lean Ergonomics, tá? Que é uma temática que eu estava estudando no doutorado. Então, Lean Ergonomics era o tema, baixei os artigos, juntei todas as palavras-chave de todos os autores, de todos os artigos, fiz uma rede para ver como elas se relacionam, como os estudos, as temáticas dentro do Lean Ergonômico se relacionam. Então, nesse caso aqui, vejam, não são pessoas, não são páginas do Facebook, são palavras. Então, eu também consigo inferir sobre isso, tá? Então, aqui, eu tenho... vejam que aqui eu tenho essa cor laranja aqui, né? Um cluster laranja, um cluster de palavras. Depois eu tenho outro aqui que é cinza. Depois eu tenho outro rosinha, esse azul, esse verde aqui mais forte. Aqui, ó, esse laranja não tá conectado com esse verde, nem com esse azul, nem com esse rosa, nem com esse outro rosa. Esse verde aqui também tá totalmente isolado, não tá conectado com ninguém. E esse rosinha, assim, esse rosinha mais aqui de baixo, ele tá conectado com um cluster verde e com um cluster cinza. Então, eu tenho aqui alguns clusters, alguns agrupamentos de atores que estão conectados, sim, mas tem outros que não. Entre esses outros que não, nós temos os buracos estruturais. Nós temos uma rede de sistema aberto que tem componentes dentro dessa rede, grupos, né, de palavras, mas essas palavras elas não se relacionam, porque elas não foram estudadas juntas. Nos artigos elas aparecem separadas, elas não aparecem relacionadas, mas elas aparecem. Elas estão sendo estudadas ou estão sendo consideradas nesses estudos. E aí é por isso que eu entendo. Imaginem que isso eu posso fazer também dentro de um grupo de pessoas de uma organização. Eu posso perceber se o grupo está fragmentado, por exemplo. Se o meu grupo está fragmentado, se existe briga, se existe rixa, se existe oportunismo, se existe relações negativas dentro do meu grupo, vai impactar onde? No resultado da empresa, não é isso que a gente está falando sobre cooperação? Então, eu consigo, através das redes sociais, identificar se existe ruptura nas minhas relações internas,
ou até mesmo entre empresas, né, relações internas e externas, e tentar sanar isso, tentar identificar o porquê disso. Tá bom, pessoal? Aqui também o autor traz, né, diferentes tipos de rede. Esses grafos aqui que eu trouxe para vocês, eles podem aparecer por diferentes redes. Claro que isso vai depender do tipo de distribuição que eu tenho na minha rede, a distribuição é a forma que eu vou dar para minha rede. Não necessariamente ela vai ser redondinha, tá? Não necessariamente. Ela pode ter outras formas. E aí ela pode assumir a rede de linha ou cadeia, que é esse exemplo aqui. E também vai depender do número de atores que eu tenho, tá, pessoal? Ali a gente viu redes bem densas, com bastante palavras, com bastante pessoas. Mas eu posso ter poucas pessoas na minha rede. E ainda assim não vai deixar de ser uma rede por causa disso, tá? Rede círculo, rede estrela, que aí representa bem a rede egocentrada, né? Ó, o nó principal é aqui, depois os outros nós conectados ao mesmo nó. Depois eu tenho uma rede estrela dupla e tenho também uma rede totalmente conectada. Essa rede aqui, ela é uma rede 100% densa. Por quê? Porque todos os nós estão conectados uns com os outros. Isso é algo, assim, bem raro de acontecer, tá? Normalmente não posso dizer que é impossível, pode acontecer, mas é um pouco raro. Que todo mundo tenha tenha pelo menos uma ligação uma vez na vida com todo mundo dentro da rede, tá? Claro, se for um núcleo pequeno de pessoas, claro que pode, com certeza pode acontecer, né? Mas naqueles exemplos que eu trouxe ali para vocês, daquele universo de pessoas ali, é um pouco menos provável. Tanto que aquelas redes aqui, essa rede aqui, por exemplo, se eu não me engano, ela é em torno de 6% densa, no máximo, tá? De 100% de ligações que poderiam haver entre todos os atores, 6% só são efetivas de ligações, tá? Depois, pessoal, agora a gente vai para a análise. Como é que tá? Eu já vi o que é rede, já vi o que é nó, já vi o que é aresta, já vi qual é a diferença que pode existir, quais são os tipos de rede que existem, os tipos de laço que existem. Como é que eu faço a análise disso? Como é que eu coloco no papel? Bom, em análise de redes sociais, é possível realizar análise em 3 níveis, tá? As díades ou as tríades, que são... Díades são relações entre 2 nós. 2 nós e um fiozinho. E tríades são 3 nós, tá? E a relação entre eles. Dos atores, de 3 em 3, que vai se compondo toda a rede que a gente acabou de ver, tá? Dos atores individuais e das redes como um todo. E aí, o autor lhe traz para nós os indicadores básicos de análise de redes sociais, que pode ser análise da rede, tá? Eu posso analisar a rede pelo tamanho, pela densidade, que é o número de ligações que acontece dentro dessa rede, né? A porcentagem de ligações entre os atores, o diâmetro e os cliques, tá? Vamos ver que o tamanho é a quantidade de ligações existentes entre os atores, a densidade é o quociente, tá? O tamanho é um número de ligações. O quociente a densidade, ela é o quociente, ela é uma porcentagem, tá? Entre o número de ligações existentes pelo número de ligações possíveis em uma determinada rede. Por isso que eu disse que de 100% de ligações possíveis, 6 só eram efetivas, 6 aconteceram de verdade. O diâmetro, tá? Que é a distância geodésica entre quaisquer pares de atores de uma respectiva rede. Uma distância geodésica, pessoal, é uma distância que não é linear, tá? Ela não é reta. Eu não passo uma régua e calculo. Ela acompanha digamos, como é que eu vou dizer para vocês? Distância geodésica, por exemplo, do mapa, tá? Do mapa mundi. Eu nunca vou medir linearmente, eu sempre vou medir com uma curvatura, porque ela é exponencial, tá? O planeta Terra é redondo, é uma bola, né? Ou, pelo menos até a gente sabe, tem uns que dizem que é plano, mas não é. Então, por isso, a gente sempre usa a distância geodésica que possui uma curvatura, tá? Para poder fazer porque aqui a gente está lidando com uma rede, que também ela está em formato, ali normalmente ela vai estar em formato circular, tá? Então, ela vai ter essa questão da distância geodésica de medida. Então, ela está dizendo isso porque eu não passo uma distância, não é uma distância linear, tá? Depois aqui, os cliques é uma definição herdada da teoria dos grafos, em que 3 ou mais atores escolhem todos do subgrupo como pares em suas ligações. Aqui é mais uma questão de ligações diretas, tá? Qual é o número que cada ator tem de ligações diretas dentro da rede? Aqui eu tenho o ator, tá? O nível da rede, são esses aspectos que eu vou observar.
O nível ator, eu vou observar a centralidade e os papéis de cada um. E a díade, né, que é uma medida menor de atores dentro da rede, são grupinhos menores. Vou observar a proximidade social, a multiplicidade, que é aquele tipo de laço que a gente observou lá, que considera diferentes relações dentro de uma mesma, entre atores, né? E a equivalência, que são posições idênticas ou quase idênticas dos atores em uma rede. E então eles podem ser substituídos ou não, porque eles possuem a mesma posição, ou seja, eles têm o mesmo grau de centralidade, têm o mesmo grau de intermediação. É o que a gente vai ver agora nas métricas. Tá? Então, as métricas de análise de redes. É assim que a gente mede uma rede social, tá, pessoal? Então, as métricas de nó. Até tá o logo ali do curso. Do curso que eu estudei esse curso outro dia lá na URGS. Então, métricas de nó, elas se referem ao nó em si. Tá? Eu vou analisar o nó, cada um deles individualmente. O grau de nó, o grau de intermediação, o grau de proximidade, centralidade de autovetor e PageRank. Às vezes vai ter PageRank, às vezes não vai ter. Por quê? Porque PageRank é uma métrica que eu utilizo para analisar redes de mídias sociais, que é Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tá? Só que agora a gente está com um problema para baixar essas redes, porque devido à lei de proteção de dados e toda aquela questão polêmica que aconteceu com o Facebook de vazamento de dados, eles excluíram a ferramenta. Então, a gente não tem mais como baixar diretamente do Facebook. Tem até algumas formas alternativas de fazer, mas eu ainda não me interessei sobre essas formas, tá? Certo, pessoal? Aqui o grau de nó, tá? O grau de nó é a centralidade de nó, é quantos nós, quantas relações eu possuo, cada um dos nós possui diretamente. Quantas ligações? É uma, é duas, é 20, é 50? Quantas ligações eu tenho, enquanto eu sou um nó, eu tenho com os demais nós da rede? É um número, tá? É um número natural. É 1, ou é 2, ou é 3, e aí a gente determina como grau de nó. O grau de intermediação, aí é um grau, tá? É um número 0, é uma periódica normalmente, né? 0, e aí dá vários números. É um grau de intermediação o que é o grau de intermediação? É a capacidade que esse nó tem de se conectar com diferentes clusters dentro da rede. É aquela pessoa que eu falei para vocês, né? Que faz trabalho com todo mundo, que não tem problema nenhum, se dá com todo mundo, conversa com todo mundo. Essa pessoa é a pessoa que vai ter maior grau de intermediação. Todos os nós da rede terão centralidade, terão todas as métricas. A análise ela vai partir sempre de quem tem maior grau, tá? Que vai ser a pessoa que tem mais relevância dentro do grau de intermediação ou dentro do grau de centralidade, tá, pessoal? Depois, na hora da prática, vocês vão ver que vai ser vai ser mais fácil de entender. O grau de proximidade, que é uma medida do quanto um determinado nó está longe ou perto dos demais nós da rede. Trata-se de uma medida que leva em conta a distância média entre o nó e os auxilia a compreender, por exemplo, o quão distante um determinado nó está do burburinho. Tá? E só que assim, pessoal, essa medida aqui, o grau de proximidade, ela não está atrelada especificamente à posição do nó na rede. Esse nó, por exemplo, aqui, ó, que está aqui na pontinha, ele pode estar aqui bem longe. Isso não quer dizer que a posição dele na rede, no desenho, no grafo, próximo. E o que vai me dizer são as métricas, e não a posição olhando, né? A posição dele na rede somente olhando de maneira visual. Então, por isso eu preciso olhar as métricas. De repente, esse nó aqui é um nó que está muito conectado com os demais, muito próximo dos demais da rede, e próximo do efeito, do aspecto que está sendo observado. Seja aí troca de informação, amizade, confiança, cooperação, aquilo que eu quero observar dentro do meu grupo de pessoas. Tá? Depois, centralidade de autovetor. Essa centralidade ela vai além do número de conexões. Ela atribui valores para essas conexões de acordo com as outras conexões. Então, é uma medida relativa. Ele vai considerar as outras conexões, né, para comparar, para calcular, então, a relação que esse nó estabelece. Assim, ela tende a apontar quais os nós são mais centrais em seus clusters, baseada nos valores atribuídos pelas conexões recebidas de cada. Então, ela vai analisar os nós dentro de cada cluster.
tá? Para saber qual é o que é mais importante ali, qual é o que é mais representativo dentro de cada cluster, tá bom, pessoal? Tem como identificar isso também. E o PageRank, que eu falei para vocês que só aparece em análise de redes de mídias sociais, ele qualifica as conexões recebidas e realizadas, estimando a importância de um determinado nó na rede se outros nós igualmente relevantes fazem conexões a ele. De um modo geral, o PageRank é considerado uma variação da centralidade do Engine Vector, que é esse que a gente acabou de ver, né, o nó mais central dentro do cluster, sendo relacionado por alguns autores como PageRank Engine Vector. E aí, às vezes, ele até pode calcular, tá? O software, ele vai calcular. Só que aí, se for uma rede que eu coletei, por exemplo, de pessoas, não é uma rede social, de mídia social, de internet, ela é uma rede interpessoal, entre pessoas, que eu coletei, fiz uma matriz e inseri no software, talvez até ele calcule, mas aí eu não vou considerar essa medida porque ela é redundante ou errada, tá? E aí a gente tem as métricas de rede. Deixa eu ver que horas são, pessoal, porque eu nem sei. Estou falando aqui. Ah, é 8 horas assim. Tá, que bom. E aí, a gente, todas essas que a gente observou agora são as métricas dos nós. Como é que eu observo os nós e posiciono eles dentro da rede? Entendo esse posicionamento desses nós dentro da rede. E aí eu tenho as métricas de rede agora, que é para analisar a rede como um todo, e não cada nó específico. Essas métricas, elas são a densidade, grupabilidade, os buracos estruturais, modularidade e centralização. Então, a densidade, ela é aquilo que eu falei para vocês, né? Ela refere-se à quantidade de conexões em relação ao número total de conexões possíveis. Então, eu tenho X nós dentro da minha rede, esses X nós, para terem, eles precisariam, se eles tivessem relação com, cada nó tivesse relação com todos os outros nós da rede, eu teria 100% de densidade na minha rede. Mas normalmente, né, como eu falei para vocês, é um pouco difícil a gente encontrar uma rede assim. Então, assim, quanto maior a densidade, mais interconectado o grafo está. Quanto uma rede tem um número máximo de conexões possíveis, diz que é um clique, tá? A gente vai ter um clique quando tiver um máximo de conexões possíveis. Redes mais densas são, assim, aquelas onde há conexões entre os nós. Então, aqui a gente tem uma rede bem densa, ó. Bastante densa. Não tem a porcentagem aqui, tá? Diz que a figura é um gráfico com os tweets obtidos através da hashtag Estadão na Copa. Rede mais densa à esquerda, com os tweets sobre o fuleco, imitando que diaba. Rede menos densa à direita. Então, aqui é a rede da hashtag Estadão na Copa. Bem densa, possui bastante atores e bastante ligação entre esses atores. E aqui uma rede bem pouco densa, ó. Inclusive, tem nós aqui que estão na rede, mas que nem estão interconectados. Percebam aqui, estão aqui, orbitando, mas não estão conectados com demais nós na rede. Certo? A grupabilidade ou clustering, tá? A grupabilidade é a medida que expressa o grau de ligação entre os nós. Ela é calculada com base nas tríades, ou tripletos de nós, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Díades e tríades. As tríades, elas podem ser abertas, quando incluem 3 nós interconectados por 2 conexões. Ou seja, eu tenho uma tríade, tá? Assim, digamos assim, uma tríade, mas ela é aberta, porque somente tem 2 nós que não se conectam, tá? E é isso que ele tá querendo dizer aqui. Ou quando incluem 3 conexões entre 3 nós, e aí é uma tríade fechada, que ela vai estar essa conexão aqui, assim, tá? De três nós bem interconectados. O coeficiente de grupabilidade expressa exatamente o número de tríades fechadas, ou conjuntos de 3 triângulos, em relação ao número completo de tríades abertas ou fechadas. Tá? Os buracos estruturais. Vejam aqui, eu comentei com vocês, ó, tem 2 grupos, 2 clusters aqui de nós, que não estão conectados. Então, nesse intervalo aqui, nesse meio, eu tenho um buraco estrutural. Um cenário comum nas redes sociais ocorre quando diversos grupos permanecem compartilhando as mesmas informações entre si, em razão da ausência de conexões que façam uma ponte. Lembra lá daquele laço, do tipo de laço ponte que eu comentei com vocês? Entre os diversos grupos isolados. Nesses casos específicos, é possível identificar a existência de buracos estruturais na rede. Tá, pessoal? Que é isso aqui. Que é o que a gente viu aqui nesse outro desenho de rede aqui, né, que eu mostrei para vocês. Dos clusters que não se conectam.
desses clusters aqui que não estão conectados uns com os outros, mas estão sozinhos, mas não deixam de pertencer à rede por causa disso, tá? Que mais? A modularidade. A modularidade nada mais é do que o número de clusters que eu tenho dentro da rede, o número de grupos isolados que eu tenho dentro da rede. Os clusters não quer dizer que eles estão sozinhos lá, tá? Separados. Eles podem coexistir dentro da rede, tá? E estarem conectados com outras comunidades. A gente pode falar módulos, a gente pode falar clusters, a gente pode falar comunidades, tá? Pode falar, tudo isso são sinônimos para esses grupos de atores dentro de uma rede. E a centralização, então, ela é uma medida focada no quão centralizado um grafo está em torno de determinados nós. Tá? O Scott 2004 ele define que a centralização define a centralização em relação à densidade. Para o autor, enquanto a densidade ela foca no nível da coesão geral, né, das ligações como um todo dentro da rede de um grafo, aqui o entendido como quão interconectado ele está, a centralização ela foca em torno de quais pontos focais essa coesão está organizada. Aí, no caso aqui, é muito mais voltada a uma rede egocentrada, que eu tenho um ponto central. Lembra lá da rede do Bolsonaro que eu mostrei para vocês? Então, ali eu tinha um ponto central para investigar. A partir daquele ponto central, eu investiguei uma realidade que gira em torno daquele ponto central. Então, a centralização ela está muito mais atrelada a redes egocentradas, tá? Por isso, disse que essas medidas são complementares. Assim, se uma rede tem uma alta centralização, isso significa dizer que há poucos nós, segurando a rede como um todo, ou seja, centralizando a rede. Naquela rede lá do Bolsonaro, quem é que estava segurando os outros nós ali? Era o próprio, aqui, ó. Era ele segurando todos os outros nós. E aí também, né, o Flávio Bolsonaro e o Alexandre Borges também estavam aqui, ó. Esse grupinho todo aqui é do Alexandre Borges, ó. Fazem parte do mesmo cluster dele. Estão ligados à rede do Bolsonaro porque estão ligados ao Alexandre Borges, tá? Essa é a lógica. Tá bom, pessoal? E mais? A princípio é isso, tá? Eu vou abrir agora aqui aqui a referência que eu utilizei, tá? Raquel Recuero. Coloquei o livro da Raquel Recuero para vocês lá, 2015, tá? Análise de redes para mídia social. Coloquei o livro também Coloquei também o livro... Deixa eu ver aqui. Coloquei o livro do Lumeu e Humier, tá? Que são franceses. É um livro, mas o livro está em português, tá? É Análise Estrutural de Redes Sociais. Também, para quem quiser saber mais, para quem quiser se interessar sobre o tema, são livros bem didáticos, bem fáceis de ler, bem acessíveis, exploram toda essa temática, tudo isso que a gente está comentando na nossa aula. Agora, eu já devia ter deixado aberto aqui, mas eu vou abrir para vocês um software, que é o Geph. Tá? Esse software, pessoal, é o software que nós utilizamos para fazer análise de redes sociais. Então, eu posso conseguir dados para inserir no meu software, para fazer aqueles desenhos ali que vocês viram, tá? Dos grafos. Eu posso conseguir dados por duas maneiras. Por meio da coleta, tá? De mídias sociais, que pode ser feita através do site Netlytic, ou eu posso inserir uma matriz de relações. Aqui ele vem até com vários, vem amostras aqui já de redes prontas, tá? A gente não vai usar isso. Esse aqui é o ambiente, tá, do software. Esse vídeo vai ficar gravado para vocês lá, tá, pessoal? Só para explicar rápido demais, não se perca, tá? E vai ficar o vídeo gravado lá para vocês assistirem depois. Dentro desse contexto, pessoal, eu posso baixar a rede por meio tem um site, tá? Que é o Netlytic. Vou entrar aqui. Eu nem sei se está funcionando, faz horas que eu não acesso. É Netly. Não, é Netlytic. Netlytic. Esse site aqui, tá? Esse site aqui a gente consegue baixar as redes. Faz o login aqui, tá, pessoal? Faz o login.
E aí a gente consegue baixar as redes por meio da... a gente consegue baixar as redes direto por uma hashtag, ou baixar a rede social, a rede da rede social de uma pessoa famosa, quem vocês queiram investigar, tá? Uma empresa, inclusive. Pode ser do Instagram, pode ser do YouTube, do Twitter, tá? Essa empresa aqui é bastante... Essa empresa, esse site aqui, ele serve muito, ele é muito utilizado para baixar hashtags do Twitter. Então, quando lançam lá um movimento de hashtag tal, por exemplo, Black Lives Matter, perdi de fazer uma boa, agora eu me dei conta que podia ter feito, mas não fiz. Tem até como programar, porque ele só baixa a rede do dia, aquilo que foi lançado no dia, tá? Então, a gente programa para ele fazer coletas, eu quero coletar 10 dias. A gente programa que ele faz a coleta daquela hashtag durante 10 dias e faz a armazenagem das redes. Depois eu venho aqui, baixo e insiro lá no meu software para fazer a análise, tá? Bom, esse aqui, mas não é esse que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou mostrar é como inserir uma matriz de relações. Que a gente faz simplesmente no Excel, muito fácil. Tá aqui, ó. Eu insiro o nome das pessoas. Estão vendo aqui? Ó, essa aqui foi a rede que eu fiz lá da Câmara de Vereadores, tá? Em que eu tenho o Luiz Fernando Arreda Prestes, que até foi formado na Unipampa. Ele se relaciona com... Ele manteve, né, uma relação de informação. A pergunta foi a seguinte: com quem você estabeleceu relacionamento de troca de informação relacionada ao trabalho nos últimos 6 meses? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. Aí ele falou, olha, eu me relacionei, assim, troquei informação com o Antônio Zenoir, com o Matheus Costa Simões Pires, com o Flávio Augusto de Souza, com o Cristiano Fagundes da Silva, com Aquiles Pires, com o José, com o Carlos, com o Daguiberto, com o Danúbio, com o Evandro, com o Germano, com fulano. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei o nome dele repetidas vezes e coloquei o nome das pessoas com as quais ele trocou informação. Depois lá, a Vanessa Nunes da Costa, não teve com ninguém, não apareceu, não trocou informação com ninguém. Depois o Antônio Zinoui, só trocou informação com o Evandro e com o Matheus. Aí Daniel Remédio era bem relacionado, é bem relacionado, né? Ó, bastante gente que trocou informação. Então, aqui eu estabeleço como eu vou, as pessoas estabelecem relação. Seja ela qual for. Aqui é sobre de troca de informação relacionada ao trabalho. Mas podia ser amizade, podia ser cooperação, podia ser confiança. E as pessoas mesmo dizem o nome para vocês e vocês montam a matriz de relação. É uma das formas de nós montarmos as redes e entendermos as redes. Se vocês forem para o universo de uma organização, de uma empresa, vocês vão ter que entrevistar as pessoas, perguntar, olha, com quem que tu te dá, com quem que tu falou, com quem é que tu conversou, tal assunto. Então, aqui a gente faz assim. E aí eu tinha, no final do questionário, o nome de todas as pessoas. Tá? Tinha o nome de todas as pessoas, e aí a pessoa não precisava estar lembrando de cabeça, a pessoa olhava a lista e dizia, troquei informação com fulano, com ciclano. E cada um tinha um número, então ele só me dizia o número e eu preenchia na tabela. E aí era mais rápido de fazer, tá? Só que aqui, no caso, não vai isso aqui. Para a gente inserir lá, tá? Vai só os nomes. Então, aqui, excluir a linha, a coluna, excluir essa coluna e excluir esse cabeçalho. Tá? Fica só os nomes das pessoas. Outra coisa, o nome tem que ser igual, tá? Porque o software, ele reconhece por signos. Ele não reconhece por... ele não vai reconhecer o Daniel Remédio Santana, eu escrevo aqui eu escrevo o mesmo nome, todo letra maiúscula. Não vai funcionar. Ele não vai reconhecer como sendo a mesma pessoa e aí não vai fazer a contagem correta. Ele vai considerar como mais um nó perdido ali no espaço, tá? Então tem que ser sempre igual, todos os nomes, da mesma forma que está escrito, tá? E aí eu tenho, então, aqui a minha rede, eu vou salvar e vou lá no meu software, inserir, né? Arquivo, portar planilha. Ele vai abrir aqui para eu, da onde que eu quero importar lá da área de trabalho.
da minha pastinha redes. Aqui, ó, matriz de informação, abrir. Virou aqui? Ah, ele deu erro aqui, ó. Vamos ver se vai rodar aqui. Deu erro ali, mas vamos ver se vai rodar. Aqui eu não mexi nada, deixa aqui intervalos, finalizar. Ah, ele deu erro aqui. Mas vejam que ele acusa aqui, ó. Quantos nós tem? Ou seja, eu tenho 151 nós, ou seja, atores dentro da minha rede. E entre esses atores eu tenho 1.262 arestas. Ligações entre esses nós. Tá? Mas eu não consegui fazer aquela rede ali, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Vou importar outra planilha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa rede aqui é uma rede de uma colega minha, do doutorado. Ela fez uma rede aqui e a gente vai usar a rede dela. Vamos ver. Também não deu. Vamos ver. Por que será que não deu aquela rede? Deixa eu ver aqui. Devia ter testado antes, né? Vamos ver aqui. Não se assustem com as pastas que eu me acho. Só quero ver aqui, ó. Essa aqui já foi calculada, tá, pessoal? Não sei se vai chegar a abrir, vamos ver. Não tá abrindo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele abriu, tá, essa rede aqui, mas ele tá sem as arestas. Então tem alguma coisa que tá importando errado. Quero importar porque eu quero pegar a rede. Ó, aqui, ó. Eu quero pegar a rede para trabalhar ela com vocês, tá? Essa rede aqui tem 871 nós e 8.189 arestas. Então, ela é uma rede bem densa, tá? Eu acho que nem sei de onde é que foi que eu peguei ele, acho que é do Bolsonaro. Vamos ver. Depois que eu inseri a minha rede aqui, ela aparece assim, ó, bem crua, tá? Totalmente crua. Aí eu preciso processar ela, eu preciso trabalhar essa rede. Como é que eu trabalho? Eu vou calcular primeiro as métricas, as estatísticas. Vem aqui, ó, nas estatísticas e clico em executar. Fecho. Grau médio, grau ponderado médio, fecho. Diâmetro da rede, que foram todos aqueles aspectos que nós acabamos de ver ali nos slides. Fecho. Densidade do grafo. Ok, fecho. E vou apertando. Modularidade. Só tem que ser um de cada vez, não pode ser todos ao mesmo tempo, porque não processa. Tem alguns que eu não vou conseguir calcular, por exemplo, essas aqui do grafo dinâmico não, porque esse grafo ele não é dinâmico, ele é estático, tá? Então não vou conseguir calcular elas. Mas essas outras aqui de baixo, sim, tranquilamente. Isso tudo que eu estou fazendo aqui vai gerar as métricas para mim, tá? Só quero conferir uma coisa aqui, ó. Vejam que esse grafo aqui, ele é 0,011% denso. Tá? Então, das 100% de ligações que ele poderia ter, ele é 1,1% denso.
Não, ele é 0,1% denso, tá? E os módulos, ele tem a modularidade dele é 0,361 e ele possui 6 comunidades, ou seja, 6 agrupamentos, 6 clusters de nós dentro da rede. Tá? Bom, aí como é que eu faço para dar aquela forma bonita? Agora eu venho aqui, para aparência e distribuição. Primeiro eu vou dar cor. Para dar cor, eu preciso escolher um atributo. Qual é o atributo que eu quero dar? Quero dar cor por meio de qual métrica? Métrica de intermediação, métrica centralidade de grau, autoridade, grau de entrada, qual que eu quero? Ou por módulos. Vamos fazer por módulos, porque ele vai separar todos os clusters, né? Que existem os 6 clusters dentro da rede. Então, eu vou aqui em Modularity Class e clico em aplicar. Vejam, tem 6 aqui, ó, do 0 ao 5, tá? Aplicar. Então, aqui eu tenho já os nós coloridos de acordo com o cluster a qual eles pertencem. Agora, eu preciso organizar isso aqui, né? Não vai ficar assim desse jeito. Então, eu vou em distribuição. Eu vou, normalmente eu utilizo, aí vocês vão escolher qual que mais se ajusta, aí vocês têm que ir testando mesmo, tá? Tem que ir testando. Eu já vou testar aqui a Fuster Gold, que é aquela redonda, né? E eu clico em executar, que é aquela que deixa a rede no formato de círculo. E vamos ver se a minha rede ela se adapta a esse tipo de distribuição matemática, tá? Isso aqui é uma distribuição matemática, que faz com que os nós se aproximem de acordo com a proximidade ou o critério que eu estabeleci. E aí eu dou uma esperadinha, né? Porque eu não posso também exigir que o software funcione rapidão. Tá vendo aqui, pessoal? Ele está processando ainda, ó. Tá vendo que os dados estão se ajustando. Eu posso clicar aqui em parar. Vou continuar. Parar, porque ele já se arrumou organizado. Eu vi que mais ou menos está. Mas eu não gostei desse aqui. Eu quero fazer Force Atlas 2. Vamos no Force Atlas 2. Ó, ele assume o grafo ele assume uma posição totalmente diferente. Acredito até que esse aqui é melhor, porque ele isolou os clusters, né, uns dos outros. Ele isolou. Então, eu tenho aqui, ó, o cluster roxo, depois o rosinha, depois o verde, depois o azul mais claro, o verde e o laranja. Tá? Então, aqui eu tenho bem mais definido. Ah, mas tá muito junto isso. Aí eu venho aqui, ó, eu venho aqui eu quero separar, não sobrepor, ou ajustar, não, aqui é ajustar rótulos, que aí é um título dos nós, né? Contração, aqui se está muito espalhado, eu quero apertar. Ou expansão. E aí eu venho aqui e vou expandindo, ó. Tá vendo? Aí eu vou abrindo a minha rede, até mesmo para os nós não ficarem um por cima dos outros. Ah, e os nomes das pessoas? Vamos para os nomes. Os nomes, eu venho aqui e coloco aqui, ó. T, título, tá? Que é o título, o rótulo dos nós. E vai aparecer todos os nós aqui. Mas vejam que às vezes eu quero evidenciar quais são os nós que são mais importantes. Não vou querer o nome de todo mundo aqui, né? Então, eu vou diminuir o nome de quem é menos importante, vou aumentar o nome daqueles que são mais importantes dentro da minha rede. Então, eu venho aqui, ó, no tamanho do rótulo, tá vendo aqui? Aqui eu posso até, inclusive, escolher a cor do rótulo, tá? Mas eu só mexer no tamanho. Então, no tamanho. E aí, a mesma coisa, eu preciso escolher um atributo. Qual é a métrica que eu vou utilizar como critério para demonstrar quais são os nós mais importantes? Eu vou colocar aqui a centralidade, o grau, que é o grau de centralidade, que me indica o número de ligações diretas que esses nós têm dentro da rede. Então, eu quero saber quem é que tem mais ligações diretas. Então, vem aqui no grau e ele vai mostrar. Aí eu defino aqui, ó, os que são menos importantes, o tamanho do rótulo vai ser 0,5. E o tamanho máximo, que são aqueles mais importantes, vou botar 6. E aí eu posso ir testando depois também, se ficar muito grande, tá? E vou em aplicar. Ó, viram aqui? Que são as pessoas mais importantes? Nem é o próprio Bolsonaro, aqui é o Flávio Bolsonaro, Alexandre Borges de novo. Estão vendo aqui? Então, tá, e agora como é que eu faço para a figura ficar bonita? Vou lá em visualização. E aqui nessa aba aqui em cima, tá, pessoal? Clico aqui em mostrar rótulos, que são os nós, os títulos dos nós, né? E vou em atualizar.
E aí, aqui, ele vai gerar a figura final da minha rede. Estão vendo aqui a figura final? Aí eu posso salvar. Eu posso pôr fundo preto também, pessoal. Olha aqui, ó. Eu escolho, eu quero o fundo preto. Ok. Aí ele vai gerar a figura com fundo preto. Só que aí as letras vão ter que estar em branco, né? Porque aí vocês vão ter que fazer aparecer. Não pode. Não dá para enxergar o nome das pessoas. Então, mas eu não quero fundo branco. Eu quero um fundo cinza. Ok. Ele atualiza o fundo cinza. Ah, eu quero um fundo colorido. Aí eu venho aqui e seleciono, né, minha paleta de cores que eu quero lá para minha rede. Opa. E aí vocês podem brincar, né? Olha só. Vocês podem selecionar como vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. E aí, para salvar, vocês vêm aqui, ó. Exportação, salvar. Pode salvar em PDF, em SVG ou PNG. Salvar aqui. E aí a gente clica ali em salvar, escolhe a pastinha lá e salva a figura de vocês. Vai salvar esta figura aqui. Ah, mas eu não gostei de como ficou, eu queria redondo. Volta lá em visão geral, faz tudo de novo. Aplica o Fusterman Rengold. Tá vendo? Aplica lá o Fusterman Rengold. Tem alguém mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Se é o professor Paulo com... Não. Com o resultado do nosso Enampad, mas não é. Ah, eu tô aqui no GEF, né? Ó, vejam que aqui já voltou ao normal. Tá voltando ao normal ali, voltando ao normal, redondinho. O critério é o mesmo dos nós, tá? Mas eu não quero que fique uns por cima dos outros aqui, tudo amontoado os nomes. Eu vou lá em expandir. Ou não sobrepor, que aí eu vai trabalhar os nós, os títulos dos nós. E aí ele não sobrepõe os títulos dos nós, tá? Ou ajustar rótulos. É, aí aqui já fica mais radical. Ele já vai abrindo aqui para aparecer todos os nomes, tá? Já não ficou legal. Vamos contra isso aqui, não dá. Aí vai lá em visualização. Aí eu quero ver de novo, eu atualizo, ó. Só atualizar. Viram como ficou? Aí eu posso mexer aqui também, tá, pessoal? Posicionar aqui a rede para aparecer tudo, ó. Tá vendo? Claro que aqui, depois que eu cliquei o expandir ali, ele puxou tudo. Mas vejam quantas ligações, olha só, quantas arestas não tem aqui a Força Patriótica. E o Resistência Anti não sei o quê, e o Jovens de Direita, e olha que quantas ligações diretas não tem o Flávio Bolsonaro. Tá puxando para cá, ó, com força a rede. E aí a gente vai entendendo como é que funciona a rede, quais são as ligações que existem entre eles, tá? Por fim, pessoal, por fim, para finalizar, eu preciso saber das métricas. Tanto falei das métricas, eu vou aqui em laboratório de dados. E aqui vai me dar, ó, vai me dar um nome, o label, que é o nome dos nós, e os seus respectivos graus, as suas métricas dos nós, tá? Porque aqui na visão geral, a gente tem as métricas da rede como um todo. E aqui no laboratório de dados, a gente tem as métricas dos nós, de cada um deles. E aí eu posso analisar quem é que tem mais grau, tá? Ligações diretas. Aí eu clico aqui, ele vai organizar por ordem crescente ou decrescente. Clico 2 vezes, decrescente. Clico 1 vez, crescente. Clico 2 vezes, decrescente. E ele vai organizar todos os nós por ordem do grau de centralidade. Ah, mas eu não quero olhar que nem é o Bolsonaro, ó. Vejam, é o Flávio Bolsonaro com 385 ligações diretas dentro da rede. Estão vendo? Aí o Bolsonaro tá aqui, ó, com 139 ligações diretas. Mas eu não quero, eu quero ver por grau de intermediação, capacidade de intermediação desses nós. Então, venho aqui, ó, crescente, decrescente. O mais importante ainda é o Flávio Bolsonaro, depois o Alexandre Borges, e aí, então, o Jair Messias Bolsonaro. Possuem capacidade de intermediação. O que é a capacidade de intermediação? Aquela pessoa que conversa com todos os grupos. Lembra que eu comentei com vocês em aula? Que faz trabalho com todo mundo, que conversa com todo mundo. Isso é capacidade de intermediação. Então, a rede dele era fortalecida em função muito disso, dele conversar com os grupos que pertencem a essa rede. Tá? Certo, pessoal? Então, esse laboratório de dados, a gente pode exportar ele, tá? Exportar a tabela, e ele vai exportar em Excel, mas tem que tomar muito cuidado, porque
eu estou exportando ultimamente e aí está dando erro. Então, muitas vezes é melhor a gente só selecionar e copiar e colar no Excel. É muito melhor. Então, tem que observar isso, tá? Que até o software, ele não é perfeito, né? Ele pode ter falhas, muitas vezes. Então, eu estava copiando e copiava os números errados, a casa, a vírgula errada. E aí muda todo o resultado. Então, tem que ter esse cuidado, tá? É isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de análise de redes sociais, tá? Qualquer pergunta, vocês podem me procurar, podem mandar mensagens, se quiserem fazer um trabalho sobre isso, podem fazer uma infinidade. Isso é a aplicação da análise de redes sociais, ela é infinita, assim, a gente pode aplicar em diversos universos de observação, de estudo. Certo, pessoal?